Por que todos os dias são as mesmas corretoras que operam os maiores volumes, tá? Será que é manipulação? Será que só elas sabem operar? Ou tem alguma coisa além disso? Pá, se você tem curiosidade, vamos lá, bora pro vídeo que a gente vai falar sobre isso. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Essa pergunta aqui, tá? Eu recebi lá no direct da outra rede, e ela ganhou destaque aqui porque ela é boa, tá? Porque quem tá com esse tipo de dúvida, né, tá realmente com um pé entrando para esse mundo de entender um pouco mais do que está por trás da tela, no nível microestrutural, tá? Porque já reparou que, de fato, né, você tem ali uma ordem, né, de corretoras que sempre estão ali no topo do ranking, quase que nunca varia, inclusive muito raro de variar até a ordem de volume delas, tá? E eu tentei estruturar o vídeo aqui, né, para explicar um pouco do que está por trás, né, e acho que você vai entender por que, né, tem por que no dia a dia, tá, essas corretoras de fato são ranqueadas, tá? Vamos lá. Vem cá para a tela do computador para a gente dar uma olhada, tá? Bom, primeira coisa aqui, eu entrei no Times and Trades, tá? No Profit Chart, né? Aqui o botão direito, gráfico, mostrar gráfico e tabela para ter, né? O gráfico do lado e a tabela aqui, tá? Mas o que mais importa para a gente aqui é a tabela, tá? Aqui, para ter acesso a esses dados em cima de agressão, né? A gente tem que vir com o botão direito, propriedades, visibilidade, ter essa opção de selecionar agressão líquida, agressão de compra e tal, que provavelmente só no plugin Tape Reading que vai ter acesso a isso. Se você vier aqui e selecionar por quantidade de volume, aqui é saldo, é quanto aquela corretora comprou menos o quanto ela vendeu no dia. Isso mascara o real volume, tá? Do dia, o quanto passou, porque você pode ter, sei lá, uma corretora que comprou, sei lá, 1 milhão de contratos na compra, estou chutando um valor super alto, e vendeu 1 milhão de contratos. O net, que é esse volume e quantidade, vai estar zerado. Então, em teoria, ela não estaria como destaque nem de compra, nem de venda, nem de volume. Só que provavelmente ela negociou com muita agressão de compra ou de venda e por aqui você pega. Então eu gosto de ranquear volume, sei lá, clicando aqui, ranqueando por agressão de compra, por exemplo. Aí você vai ver um padrão aqui. Né? Pô, XP, quase que sempre em primeiro, isolado, na frente. Depois Ideal, depois BTG, depois Ágora, depois Genial, depois VBS. Quase que sempre são esses 6 primeiros em volume, tá? Aqui eu estou no dia 25 de junho. Se eu pegar o dia de julho, né? Se eu pegar o dia 24 de julho, olha a ordem aqui. XP, Ideal, BTG, Ágora, Genial e IBS. Mesma coisa, tá? Se eu pegar aqui o dia 3, tá? Qualquer dia que eu pegue, tá? No mini índice aqui, a ordem das corretoras, se mudar, vai ser muito pouco em termos de ranqueamento, tá? Que é capaz de demorar um pouquinho mais para poder puxar dias anteriores aqui, tá? XP, Ideal, BTG, Ágora, Genial e IBS. A mesma sequência, se você leva em conta, né, a agressão de compra e a agressão de venda, tá? O ideal seria ter, né, um campo aqui, volume e tal, né, que aí seria mais preciso, né? Porque esse volume aqui pode ter sido também um pouco aqui, né, uma parte dele pode ter sido por passivo, né? O volume passivo. E aqui é só passivo líquido, não está o passivo compra menos venda. Então, assim, mas uma forma de entender o volume, né, é olhar o nível de agressão, tá? E você vê que tem uma discrepância muito grande, né, da sétima corretora, né, para baixo, né, o volume que as corretoras que não estão ali no topo do ranking gira, tá, é muito menor do que o volume que a XP, a Ideal, que os 3, 4 primeiros, né? Inclusive, se você pegar o volume que a primeira gira, né, a XP para a BTG, que seria a terceira, é quase o dobro todo dia, né, de diferença. Né? É um volume muito grande. Tá? Isso tem algumas implicações. Tá? Primeira coisa, né, que eu quero trazer aqui no vídeo, tá? Corretora é diferente de cliente. Tá? A XP comprou, a XP vendeu, o BTG... Cara, tirando agora no RLP, até antes de ter RLP, corretora não tomava risco. Corretora não tinha carteira proprietária, ou se tinha, não valia a pena por questão de imposto, pagava CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre a receita, sobre faturamento. Não faz sentido uma corretora, não fazia sentido uma corretora ter carteira própria, operar para si própria. Corretora é uma intermediadora, tá? Os clientes plugam nela e são os clientes, tá, que executam ordens. Então, quando você tem ali gente operando pelo BTG, gente operando pela XP, são fundos de investimento, são tesourarias, são pessoas físicas, operando por aquela corretora. Tá? Depois do advento do RLP, aí sim você tem alguns grandes centros cuja carteira proprietária da corretora, através de fundos, não através
do CNPJ da corretora por questão de imposto, aí sim eles estão tomando risco no mercado, mas isso é uma coisa recente. Tá? Então, essa é a primeira coisa, nunca confunda, tá, corretora com cliente, não é a corretora que está operando, são clientes plugados através dela. Tá? E aí que tá. Quais são os grupos de participantes? Quais são os mix de clientes? A gente nunca sabe se é o cliente X ou assado, mas a gente consegue categorizar por grupos. Tá? Se esses caras são tesourarias, se esses caras são fundos de investimentos locais, se eles são gringos, e aí tem gringos, você consegue abrir em algumas subdivisões, tá? E agora com uma novidade desses CTAs, né, Commodity Trading Advisors, tá? Mas que isso é um pouco mais aprofundado. Tá? Você tem pessoas físicas, varejão, você tem HFT, você tem o Market Maker, que é um dos componentes, uma das estratégias que o HFT faz, tá, mas estaria dentro, né, do grupo de HFTs. E você tem o RLP também, que é um Market Maker turbinado, tá, porque ele tem uma simetria de informação um pouco maior. Então você basicamente tem esses grupos. No dólar você ainda tem a figura, né, do dealer, é banco, mas a figura do dealer, e também a figura do regulador, do Banco Central, que de forma indireta pode interferir no mercado. Basicamente são esses grupos de participantes, são esses grupos de clientes. Tá? Você tem um pouquinho extra ali, que são empresas jurídicas não financeiras, mas é mais para o mercado de agrícola, que são hedgers e por aí vai. Tá? No mercado financeiro, essa figura, no mercado de índice, né, essa figura é um pouco mais, eu diria que inexistente. Tá? Então você tem isso daí, e esses grupos. Tá? E aí, isso é microestrutura de mercado, que é o que eu sempre falo, esse entendimento profundo do que está por trás da tela antes de você querer, né, identificar sinais ou por aí vai. Tá? E aí que tá, o mix de cada corretora, tá? O mix de cliente que opera por cada corretora costuma não variar tanto. Tá? E aí por quê? E o mix de clientes é determinante para você entender ali que, por que XP, Ideal, BTG, UBS, Ágora, né, não nessa ordem que eu citei, são ali os que estão no topo do ranking sempre. O mix é determinante. Você fala, André, mas sempre ouvi dizer que o institucional, né, tesouraria ou fundo de investimento, né, vide institucional, ele alterna, ele esconde a ordem dele, cada hora ele entra por uma ponta. É verdade. Tá, mas aí vamos para dois critérios. Tá? O que são, geralmente, o que faz um cliente estar ligado a tal corretora e não a outra? Geralmente, acordos, tá, comerciais, não só comerciais, como, sei lá, o grupo X de acordos, sei lá, de research, por exemplo, sei lá, o fundo tal vai operar pela corretora tal, porque aquela corretora tal vai liberar o research do banco que tem know-how ali específico em mercado agrícola, e esse fundo quer ter acesso ao research do mercado agrícola, então ele vai atuar parte do fluxo dele por aquela corretora. Então, acordos nesse sentido, não só custo. Então, acordos, acesso à informação, assimetria de informação, saber quem está operando por aquela ponta. Então, o cara vai operar pela corretora X, porque ele sabe que se ele estiver ali, o broker vai passar o fluxo, né, do que mais está vindo por ali. Então, acordos no geral, custo inclusive. Infraestrutura. As corretoras não são iguais, especialmente para atender HFTs. Tem infraestrutura diferente. Então você tem ali, não adianta você querer atender HFT numa corretora que não tem infraestrutura para atender HFT. Tá? E confiabilidade e privacidade. Geralmente são esses três macrocritérios para definir qual que é o mix de cliente que cada corretora vai ter. E isso não altera tanto. Então vamos lá. Pessoa física. Você não tem como achar que você vai ter muita pessoa física operando, por exemplo, numa UBS. Pô, a corretora não é feita para isso. Ela não é feita para atender varejão. Agora, onde vai estar o varejão? O varejão vai estar ali na Clear, na Rico, na XP, né, que são corretoras dentro do grupo XP, na Toro, no BTG, na Genial. Tá? Ali são corretoras feitas para atender pessoa física. Aí só tem pessoa física operando nessas? Não, cara. Aí que tá, é um mix. O mix de cliente importa muito. Tá? E claro, eu não consigo, nem consigo e nem posso e nem quero deixar aberta essa informação aqui do mix de cliente em cada corretora. Tá? Sim, por N questões. Mas isso vai ser tema de treinamento mais aprofundado de microestrutura de mercado meu próximo. Tá? Explicar isso, porque aí está em um ambiente fechado, essa informação não vai vazar da minha boca no YouTube, ninguém vai poder usar isso contra mim eventualmente, tá? Então o mix importa muito. Tem corretora que você tem ali só a figura da pessoa física, e quando você tem a figura de pessoa física presente, o RLP é quase um espelho disso. O RLP vai estar muito presente. E aí quanto mais você tem a figura desses dois, mais o HFT está interessado em operar por aquela ponta também, um tipo de HFT específico. E aí, quanto mais gente tem ali, mais alguns institucionais querem entrar por ali, porque o institucional vide quem são institucionais. Tesourarias,
locais, tesourarias de bancos locais e fundos locais. Escondem o fluxo dele. Os clientes locais que têm interesse em esconder o fluxo dele têm uma atração por estar nesses locais maiores em que, tá tudo muito misturadão ali. Vide porque que a XP é sempre topo do ranking, tá? Um dos motivos, tá? Não é só esse. Esse mix determina muito. E aí você pega, né, outros fatores, por exemplo, tá? Especialmente o HFT, tá? Acho que aí tem um componente extra. Especialmente por infraestrutura, tá? Esses caras, eles não vão estar mudando muito, não tem como eles mudarem tanto. Hoje eu vou acordar, vou operar por tal lugar para esconder meu fluxo. Cara, esse cara tem um acordo, ele tem um acordo inclusive de margem liberada por aquela corretora. A maior parte dos HFTs são gringos. Tá? Esse cara tem que ter um acordo de margem local em real. É difícil esse cara ter um bom acordo em duas corretoras. Então ele pega todo o fluxo dele e canaliza na corretora que tem infraestrutura, que ele confia e por aí vai. E ele fica por ali um tempo. Por isso que você vê corretoras com volume gigantesco, porque sim, é difícil, né? E sempre no topo do ranking, tá? Porque é difícil esse tipo de cliente que faz um volume absurdo, o HFT, migrar de uma para outra ou ficar mudando o fluxo, pingando de uma para outra. Não que não tenha aquele tipo de trade, um dos trades que a HFT faz, que é agredir por uma corretora e sair por outra, tá? Então, mas esse cara faz isso, quando ele faz, esse cara faz isso pela mesma, ele agride pela mesma ponta e sai passivo pela mesma ponta, tá? Por conta disso, por conta de acordo, por conta de... Né, é o tradezinho da engrenagem que eu sempre falo ali, que parece uma engrenagem, né? De tão perfeito, né? O cara vai agredindo agredindo e saindo, praticamente não está exposto, está fazendo um estrago quando você está olhando a posição, né, líquida de cada corretora, você fala, nossa, tem alguém compradaço aqui, né? E na verdade esse cara está praticamente zerado, ele está agredindo por uma ponta e saindo passivo por outra e fazendo o preço andar meio que para onde ele quer, tá? É dificílimo pegar, né? É um trade que você só percebe, né? E você sai da frente do trem, mas é muito difícil ir com ele, tá? Então, vamos lá. Falei disso. E um outro critério, né? Tem corretoras, então, né? Os players escolhem por causa de acordo, por causa de custo, né? E por conta de infraestrutura. Mas você tem também aquele tipo de player, que é um institucional local, e o gringo também, que esse cara quer esconder a ordem. Esse cara é o cara que costuma ser multibroker. Esse é o cara que vai, entrar, ou ele entra num dia por uma ponta e se ele for sair no mesmo dia, ele sai por outra. Ou ele entra no mesmo dia por uma ponta e por mais duas para disfarçar. Tá? Ou ele entra por uma ponta, vende um pouquinho por outra para disfarçar e entra por outra também. O cara vai fazendo uma saladona para poder o fluxo dele ficar menos perceptível possível. Tá? Esse é o cara que tem interesse em esconder a ordem, que é o cara que sempre falo aqui que executa com algoritmo low frequency, geralmente, tá? Geralmente, tá? Não é sempre. Esse cara tem interesse em esconder a ordem. E as corretoras que costumam atender esse tipo de cliente, especialmente as gringas, elas não têm pessoa física, muito, geralmente, tá? Elas têm pouca pessoa física, tá? E esse cara não quer o HFT dentro da corretora. Então esse cara foge do HFT, porque o HFT é o maior predador desse cara que quer executar de maneira pingada. Então você quase nunca vai ver, nunca é uma palavra forte, mas é muito raro você ver um cara desse executando numa corretora que também é uma corretora que aceita ou que dá uma infraestrutura gigante para robozinho low frequency. Até pode ter, tá? Mas esse cara deve exigir um Chinese Wall gigantesco, uma barreira gigantesca entre o túnel de execução dele, né, e o acesso, né, por colocation que essa corretora dá para o HFT ali. Cara, porque é isso. Como é que você vai confiar, com tantas opções de corretora, como é que você vai confiar que esse HFT não vai ter um mínimo de acesso à tua execução? Ou que um broker lá dentro não vai repassar? Cara, então assim, esse mix, ele é... Vamos dizer, o mercado é mutável, de épocas em épocas o mix de clientes dentro de cada corretora muda, mas não muda do dia para a noite. Tá? Não costuma mudar do dia para a noite. E é por isso que, respondendo a tua dúvida, o ranking é quase imutável. Tá? Assim, sempre vão estar aquelas no topo lá e os volumes menores ali. Tá? Agora a conclusão. Tá? Isso não significa, tá, que sempre que se abrir o ranking, são aquelas corretoras que estão no topo que são as mais importantes para você olhar, especialmente quando você não sabe o que tirar do mercado. Ou que necessariamente aquelas que estão fazendo maior volume são as que vão te dar um melhor sinal. As que estão fazendo maior volume, pelo meu entendimento recente, são as que estão com mais HFT lá dentro.
Tá? Não necessariamente isso vai gerar sinal, pelo contrário, eu não consigo extrair sinal de HFT. Não tenho conseguido. Eu tenho conseguido extrair sinal para não ser atropelado, mas não para ganhar dinheiro em cima dele, o que já é uma grande vantagem, né? Não ser atropelado na maior parte das vezes, né? É diferente de conseguir extrair um operacional em cima daquilo para ganhar, né, dinheiro em cima daquilo, mas já é um grande avanço, né? Se você não, né, você tem um alerta, né, que faça sentido, né, de que você está vindo o apito do trem, que o trem está vindo para você não ser atropelado enquanto você pega as balinhas ali no trilho do trem, entendeu? Pô, para mim tem feito sentido. Tomara que eu consiga, né, ao longo do tempo, né, uma metodologia, algum critério, criar alguma hipótese para tentar identificar, né, de maneira, sei lá, de maneira antecipada, ou de maneira, antecipada é difícil, né, mas de maneira, pelo menos, contemporânea, naquele momento, né, o tamanho e a duração dessas ondas de HFT, tá? Para tentar, de maneira ativa, tirar proveito disso, mas não tenho conseguido, tá? Então toma muito cuidado com o topo do ranking de volume, tá? A informação não necessariamente, e a gente adianta, na maior parte das vezes, pelo menos trades que eu busco, ela não está ali. Espero que tenha respondido. Se você gostou, né, desse vídeo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom, mostra para pessoas interessadas também no tema. E o que eu sempre peço de verdade é para você deixar um comentário aqui, tá, dizendo o que você achou, né, como é que se você já tinha reparado, né, nesse ranking, por que ele é assim, se já tinha essa dúvida, se já sabia das coisas que eu falei, se não sabia, ou até mesmo se você quer pedir uma sugestão de tema para o próximo vídeo. Beleza? Abraço, boa semana.